Começando aí, pessoal. Vamos lá? (11h32). Muito bom dia a todos os amigos da cidadania. Daqui a pouquinho, boa tarde a todo mundo aí. Até 12h30 estaremos aqui na Cidadania FM, apresentando as notícias do dia pelas redes sociais, pelo 104.9, pelo www.radiocidadania.com.br, pelos aplicativos para audiência de celular, TuneIn, Radiosnet, Simple Radio e assim por diante. Estamos aí conectados com todas as mídias, também pelo YouTube, pelo Twitter, mostrando as informações do dia para vocês. E vamos aos destaques com o auxílio aí de Oswaldo Titonelli, destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também os amigos, amigas que aniversariam nesta data. Estaremos falando direto de Brasília com as matérias da EBC e também da agência Rádio Web. Datafolha está verificando, ninguém está nem aí para a Copa do Mundo, ou quase ninguém, menos ainda com a camisa amarela. Fernando Henrique Cardoso presta depoimento no caso do sítio de Atibaia como testemunha de defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Cristiane Brasil, a filha do Roberto Jefferson, aquela que é ser ministra de Temer, está na mira da Polícia Federal. 7 partidos têm 60% dos filiados no Brasil. Vamos ficar sabendo quais são esses partidos. História hoje, falando, meu amigo, Dia dos Namorados, vai falar sobre isso. E Dia dos Namorados começou por uma causa não muito amorosa, para aumentar as vendas no comércio no mês de junho, Titonelli. E o pessoal gosta do Dia dos Namorados, com razão, né? Saúde, falando de método contraceptivo, a criação do SUSP, que é o SUS da Segurança Pública. Tomara que funcione bem. Trabalho infantil, 152 milhões de crianças trabalhando quando deveriam estar na escola. E também o Giro Internacional falando do encontro aí, que dizem que é o encontro do século, né? Trump e Kim Jong, parece que acertaram algumas coisinhas lá. Tá ok? Um abraço a todos, previsão do clima para a Estância Turística de Avaré e muito mais aqui na Cidadania FM, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Os apoiadores culturais também conosco. Nós temos aí NT Chaveiros, temos também Escritório Esquina do Fórum, Miranda Táxi e UDI Ressonância Magnética. Um abraço aí para o Dr. Ronaldo Abdala, que é da UDI Ressonância Magnética, que fica ali na Rua Mato Grosso, número 800, no quarteirão da Santa Casa. O telefone lá é o 3732-3264. NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 3732-1779. Também conosco, Miranda Táxi, 997-299608. Pelo WhatsApp, você marca viagem para qualquer parte do Brasil. Só falar com o Miranda que ele resolve o teu problema de viagem com preço justo e muito conforto. Também nós temos aí o escritório Esquina do Fórum, sempre conosco, Rua Paraíba 1486. A gente manda um abraço para o Tião e também para o Paulo Guilherme. Telefone 3732-3514. Esses são os amigos, as empresas, junto com a Farmaguide e a Clínica de Vacinas, que sempre estão conosco. Lembramos que estamos transmitindo também através do Instagram, tem a Carla e tem também mais amigos aí no Instagram, hein? Beto Leme está no Face, o Fábio Zabellan, a Fátima Calaf Zedan, Maíla Campos, todos amigos aí
que estão conosco, a gente vai agradecendo, e as notícias estão acontecendo. Datafolha investigou, perguntou, e o que o pessoal falou? Não estão nem aí para a Copa da Rússia. Vamos lá. 53% dos brasileiros afirmam não ter interesse pela Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira, segundo pesquisa Datafolha. Entre as explicações para a falta de motivação estão as frequentes crises enfrentadas pelo país e corrupção. A marca de agora é a pior às vésperas do torneio desde 1994, quando o Instituto fez a pergunta pela primeira vez. O desinteresse pelo Mundial da Rússia se destaca entre as mulheres, as pessoas de 35 a 44 anos, moradores da região sul e aqueles com renda familiar de até 2 salários mínimos. O primeiro jogo do Brasil será no domingo, contra a Suíça, às 3 horas da tarde. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. São 11h38. O Beto mandou recado aqui para a gente, dizendo que vai comentar as ruas do lado, afastou todas e das... sim, asfaltou todas, né, Beto? E da Escola Maria Rebouças de Carvalho, Santa Elizabeth, está com o buraco... Não consertaram o buraco ainda? Já pedimos lá na Câmara, viu? O buraco exatamente ali na escola da Santa Elizabeth, viu, Titonelli? Você que mora no bairro, dá uma passadinha, vê o buraco e conta para nós aí. É grande, né? Buraco em frente ao portão da escola, uma vergonha. O que está dizendo o Beto Leme, que é o... uma cratera, tá aí, ó. Então, uma cratera exatamente em frente ao portão da escola de Santa Elizabeth, Maria Rebouças de Carvalho. Está dado o recado mais uma vez, esse dinheiro aí, o que eles falaram na Câmara lá, que esse asfaltamento que está acontecendo no centro da cidade tem um convênio com o Detran específico para asfaltar as ruas da cidade, algo em torno de R$500 mil, estão aí recapeando ruas do centro, algumas necessitando, outras nem tanto, e o pessoal está bravo, porque tem outras prioridades na cidade. Agora, esse convênio especificamente, realmente é para esse tipo de asfalto que estão fazendo no centro da cidade. É o que foi feito, o que foi acordado com as verbas do Detran São Paulo aí. Mas tem mais outros detalhes a respeito desse assunto que em breve serão colocadas. Giovanni Antonângelo também com a gente agradece aí os amigos, vamos compartilhar com a Feira do Rolo, né? Fui falar rolo, quase que enrolei, viu, Titonelli? Mas vamos em frente, então. Fernando Henrique, depois para Sérgio Moro ontem, como testemunha em defesa de Lula. Vamos lá. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso prestou depoimento nesta segunda-feira como testemunha de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O depoimento foi referente ao processo que investiga se o petista recebeu R$1 milhão em propina da Odebrecht em reformas em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. FHC foi ouvido por videoconferência da sede da Justiça Federal em São Paulo pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, no Paraná. O ex-presidente Tucano falou sobre os encontros que teve com o empresário Emílio Odebrecht quando estava na presidência da República. Eu não sou empresário, líderes sindicais, líderes religiosos. É natural que o presidente se comunique com as pessoas representantes da sociedade. É parte da vida presidencial ouvir, conversar, discutir, sempre pensando no interesse público, obviamente. A função do que está governando não é escolher o interlocutor. Você escolhe o interlocutor, você não está na vida pública. Na vida pública, você tem que lidar com os personagens públicos. Segundo a defesa do ex-presidente Lula, as agendas dos encontros do petista com o dono da empreiteira foram incluídas no processo. Também são alvo de investigação as palestras dadas pelo ex-presidente Lula, que está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril, condenado pelo processo do Triplex do Guarujá. A defesa pediu que a FHC falasse sobre as nomeações para o Conselho e diretoria da Petrobras, das palestras que realiza e da Fundação FHC, que cuida do acervo que ele tem como ex-presidente. Isso é habitual nos países mais desenvolvidos que os ex-presidentes têm. A diferença é que aqui o apoio público não existe. Existe sim, que der money, que facilita, mas quem dá são os setores privados. Então você tem que ter recursos para fazer a fundação funcionar.
As palestras são outra coisa, eles não se confundem com a fundação. As palestras são atividade pessoal, profissional, que eu estou vivendo, que eu tenho que trabalhar. Na semana passada, foi revelada uma troca de e-mails entre o ex-presidente FHC e Marcelo Odebrecht, em que o tucano pede ao empresário que faça doações para campanhas de 2 candidatos do PSDB. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 11 horas e 42 minutos aqui na Cidadania. Um abraço aí para o Claudemir Lopes de Medeiros, o Batata, né? Também nós temos o Giovanni Tonângelo, a Malê, Maria Helena Picalho, também o Tavinho Araújo, todos os amigos aí que estão acompanhando pelas redes sociais. Aniversariantes de hoje é dia 12, Dia dos Namorados, quem faz aniversário é o Donizete, e também a Juliana Tereza e a Ângela são amigos que estão aqui na nossa agenda de amigos da Cidadania FM. E a gente vai mandando um abraço aí para todos eles. Daqui a pouquinho eu vou também falar dos amigos aí que estão aniversariando no Facebook. Mais uma notícia, Cristiane Brasil, aquela que é filha do Roberto Jefferson, aquele do Mensalão, né, onde tudo começou, ela está sendo pega aí pela Polícia Federal. A deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, é alvo da segunda fase da Operação Registro Espúrio, deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal e que investiga fraudes nas concessões de registros a sindicatos junto ao Ministério do Trabalho. Cristiane é filha do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, condenado no esquema do Mensalão. Ela chegou a ser indicada pelo presidente Michel Temer para assumir o Ministério do Trabalho, mas teve a posse suspensa por uma série de liminares da Justiça, já que ela própria era alvo de processos trabalhistas. 3 mandados de busca e apreensão são cumpridos em imóveis de Cristiane Brasil em Brasília e no Rio de Janeiro, incluindo o gabinete e o apartamento funcional da parlamentar. Também são alvo da operação o pai de Cristiane Brasil, Roberto Jefferson, os gabinetes dos deputados Jovair Arantes e Wilson Filho, ambos do PTB, e Paulinho da Força, do Solidariedade, além da sede da Força Sindical. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 11 horas e 45 minutos, esta é a Cidadania, este é os 60 Minutos, trazendo as informações do dia para vocês. Previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré, 25 graus nesse momento nos estúdios da Cidadania FM, aqui no centro da cidade. 17 graus de mínima, 28 graus de máxima. Umidade relativa do ar, cerca de 53% a mínima e 88% a máxima. Há uma previsão de 8 milímetros de chuva para o dia de hoje. E o sol nasceu às 6h53 e deverá se pôr às 17h37, tá ok? Vamos também às notícias locais, trazendo antes de tudo os amigos aqui que estão dando recadinho para a gente, né? No caso do Bom Samaritano, essa importante entidade aí, o Bom Samaritano, fazendo mais um curso de cuidador de idosos. Você que está nos acompanhando e tem interesse em se especializar em cuidadores de idosos, tem aí um curso interessante a partir do dia 18 de junho, segunda-feira, termina em 3 de outubro, as aulas serão das 8 às 11, segunda a quinta, então um curso bem caprichado aí, inclusive feito com parceria com o SESC, né? Inscrição vai até quinta-feira agora, viu, pessoal? Inscrição até 14 de junho, na próxima quinta-feira, o local de inscrição é lá no Bom Samaritano. Você tem apenas 25 vagas, hein? Vamos correr. Quem tiver interesse, e o curso é muito... Foram vários cursos que já fizeram com essa finalidade, sempre bastante concorridos. Na Associação Espírita Bom Samaritano, Rua Bahia, 426, perto ali do supermercado São Roque, ali no Água Branca, né? Tem que apresentar alguns documentos e você dá uma chegadinha lá até quinta-feira para fazer a inscrição. Lembramos também que tem uma palestra aí patrocinada pelo Sindicato Rural e será
exatamente, vamos ver que dia que será aqui, tem um convite, está aqui atrás. Dia 21, quinta-feira, 21 de junho, agora, às 13h30. Quem vai palestrar é o Dr. Paulo Roberto Magaroto, auditor fiscal da Receita Federal, e o assunto vai ser aí o e-social, né? O e-social e seus desdobramentos. O pessoal que é da área, com certeza, vai se interessar na área da agricultura e, naturalmente, que são proprietários aí de fazendas, sítios e tudo mais. Vamos às 11h47, trazendo as informações locais. O jornal Avaré Urgente já está repercutindo aí a sessão de ontem. Vários assuntos foram abordados, 2 horas aí, quase 2 horas, o secretário Borges esteve lá e, na verdade, ele respondeu a todas as perguntas. Eu acho que teve uma boa participação, né? Lá na Câmara, respondeu as perguntas dos vereadores, muitos assuntos foram abordados com relação ao meio ambiente, que tem um grande contencioso. Ele começou dizendo que recebeu uma herança, né, que não é fácil, e até no final perguntei para ele, com relação à herança, que a administração pública é uma continuidade, seja este governo A, B ou C, é uma continuidade. Então, até desejei que ele deixasse daqui a 1 ano, a 2 anos e meio, quando ele deixar de ser secretário do Meio Ambiente, uma herança, digamos, menos pesada. E esperamos que seja assim, né? Então, assuntos como enchentes foram tratados lá, a erosão, a questão do meio ambiente, a questão da arborização, a questão do horto florestal, muitos assuntos foram colocados na mesa e pergunta, inclusive o próprio, como é que chama, a Chácara Pratânia, né, se vai ter casa, se não vai ter casa. Aí houve um certo, digamos, desentendimento, eu não diria, diferentes opiniões entre o Stat e ele. O Stat defende que faça casa, ele já disse que tem que ter toda a infraestrutura ambiental, senão ele não autoriza a construção de casas naquela localidade, que era do seu Pedro de Oliveira, e a prefeitura adquiriu aquela área lá, né? Lá, a Nascentes, tem o Ribeirão dos Rochas, a região dos Rochas é muito importante em termos de produção de alimentos, né? Tudo isso foi comentado ontem lá. E atendendo ao requerimento da vereadora Adalgisa Gesuardo, o secretário do Meio Ambiente, Judésio Borges, esteve ontem, portanto, na Câmara. Questionado pelo vereador Barreto se a prefeitura pretende terceirizar algumas áreas do horto florestal, Borges revelou que o município pretende promover algumas parcerias público-privadas. Segundo ele, as empresas interessadas em investir em lanchonete, pedalinhos ou em partes de floricultura terão que seguir um termo de referência que deverá ser formulado de forma, digamos, bem amarrada, essa expressão que ele usou. Disse também que a população será ouvida para que a lanchonete possa atender as famílias que frequentam o local. O secretário do Meio Ambiente revelou que os processos de terceirização dos serviços do horto deverão ocorrer no início de 2019, já que não há dotação orçamentária na pasta, disse ele. No dia 5 de junho, o governador Márcio França assinou o decreto de municipalização do horto, com autorização, na verdade é uma concessão a título precário e gratuito por 30 anos. Com autorização, a prefeitura pode tomar providências legais necessárias para assumir essa função, assumir, enfim, a administração do horto, né? Vamos ver, tomara que a coisa seja para melhor. Porque, na verdade, o governo estadual estava querendo passar para particular essa área, então não tinha outra alternativa, tinha que a prefeitura realmente assumir. Naquela altura, a gente também achava que era a melhor alternativa. O vereador Stat, que é a base do governo, diz o Reinaldo Gonhê, ao questionar o secretário do Meio Ambiente, Borges, na Câmara ontem, achava que seus argumentos poderiam desarmá-lo. Daí o Gonhê faz alguns comentários aí a respeito da construção ou não de casas naquela localidade. Já o secretário Borges teria jogado um balde de água gelada no vereador quando afirmou que em nenhum momento disse que lá não vai sair a qualquer tipo de construção. Esclareceu Borges que para a construção de moradias deverão ser seguidas todas as normas do meio ambiente, se não forem observadas, não serão construídas. O secretário mostrou que não haverá possibilidade de construção de moradias na Chácara Pratânia se as documentações inerentes à legalidade com o meio ambiente
não passarem pelo seu crivo. Então, na verdade, é o seguinte, ali, aquela área da Chácara Pratânia, a drenagem toda vai para a represa de águas de chuva, de excrementos, de dejetos, né? Então, tem que ter toda uma estrutura muito adequada, tanto que o plano diretor recomendou que o crescimento das cidades fosse em direção à região noroeste, que é lá do Licambini, Jardim Presidencial, aquela região lá. E para o lado da Chácara Pratânia, lá da Brabância, o espigão já faz com que toda essa questão de esgoto e de águas de chuva, enfim, vão para a represa e para o Ribeirão dos Rochas. Então, precisa ter muito cuidado. Então, é questionável se lá seria um local adequado para a construção de residências populares. Sem contar também que o Minha Casa Minha Vida, com o governo Temer, está indo de mal a pior, né? Também não tem grandes perspectivas aí, na verdade, de construção de mais loteamentos desse tipo aí, de casas populares do Minha Casa Minha Vida. Essa coisa está meio mal parada em razão de decisões políticas do governo federal. Disse também o Borges, ontem, o secretário Borges, ele disse exatamente o seguinte, que há um projeto da Sabesp de fazer um novo emissário para coletar aqueles loteamentos que estão naquela região da Brabância, citou até lá também, depois do asfalto lá, o Terras de São José e outros bairros, São Francisco, um loteamento chamado São Francisco, se não me falha a memória, que esse emissário teria a destinação para a Lagoa de Tratamento. Então, é uma obra grande que, segundo o Borges, a Sabesp iria fazer com o seu devido tempo. Só a partir desse tipo de emissário que poderia ser cogitado fazer mais loteamentos naquela localidade, naquela região. Né? E também foi afirmado que 40% da capacidade da Lagoa de Tratamento já praticamente chegou a esse percentual de utilização, mas ainda existe, mesmo com esse novo emissário, teria mais 8 ou 10 anos de sobrevida à Lagoa de Tratamento, segundo o secretário comentou lá ontem. Também alguns temas aí sobre a questão da arborização, e eu até perguntei para ele, coleta seletiva, com relação à coleta seletiva, falei, qual é o planejamento da sua pasta para o final do seu mandato, que seria em 2020, qual percentual de coleta seletiva você acha que vai conseguir atingir no final desse governo? Ele pensou e acabou falando em torno de 15% do material coletado, que é reaproveitável, que é reciclável. 15% seria a meta até o final desses 2 anos e meio, que ele ainda estará, teoricamente, à frente aí, do meio ambiente. Então, eu digo teoricamente, porque às vezes a gente nunca sabe, né? Pode, de repente, ter algum obstáculo no caminho e haver mudança do secretário. Então, se chegar a 15%, até uma meta razoável, que eu me recordo, na administração Haddad, lá em São Paulo, a meta era chegar a 10% da coleta seletiva. Né? Aqui agora nós estamos praticamente no zero. Então, vamos ver se efetivamente chega a esse ponto aí. Agora, esse relato a má organização do concurso da Prefeitura, está dizendo aqui o Jornal do Cunhê, o prefeito anuncia recapeamento das ruas centrais, é um assunto que nós já até comentamos, é uma verba específica para essa finalidade. Aliás, o prefeito apareceu num vídeo fazendo toda a propaganda desse fato aí, né? Outro assunto que o Borges tocou no assunto foi a questão dos coletores de lixo. Ele falou uma frase, eu achei assim, um pouquinho forte, né? Que tem coletores que fazem do emprego da prefeitura um bico e trabalham em outro emprego, que seria o emprego, digamos, mais definitivo, mais importante deles. Então, só que ele citou que não é todo o coletor, uma parte dos coletores. E com relação às EPIs, luvas, houve alguma contradição, né? Ele disse que tem luvas lá, mas que alguns não utilizam. E com relação também à vestimenta adequada, também houve questionamentos lá. Na verdade, os coletores estão trabalhando
naquele sistema de pegar todo o lixo, colocar na esquina da rua, né, para que seja agilizado. E outra coisa importante que o secretário falou, ele falou da carga horária dos coletores, né? Ele chegou a afirmar que a maioria não cumpriria as horas que realmente deveriam cumprir, né? Foi o que ele afirmou. Quem quiser, está lá gravadinho na Câmara, a afirmação do secretário Borges, que percebemos que ele tenta fazer um diálogo com a categoria, diz ele que tem dificuldade de impor as suas ideias aos coletores. Está tudo isso gravado lá, não sou eu que estou falando, quem falou foi o secretário, ok? São 11h58, mais notícias nacionais. Trazemos agora 7 partidos, têm 60% dos filiados no Brasil. 7 dos 35 partidos registrados na Justiça Eleitoral concentram 60% dos filiados. São 7 legendas que reúnem 10,4 milhões do total de 16,8 milhões de brasileiros com filiação partidária. O campeão de filiados é o MDB, com 2,3 milhões, seguido do PT, com 1,5 milhão, o PSDB, com 1,46 milhão e o PP, com 1,44 milhão. PDT e PTB fecham o G7, com 1,2 e 1,1 milhão de filiados, respectivamente. O cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Cláudio Couto, explica que todos estes partidos surgiram ainda na década de 80 e construíram suas bases ao longo dos anos. O MDB, por exemplo, é um partido cuja organização veio desde a época do regime militar, né? Um partido de oposição ao regime militar, já naquela época com o nome de MDB. E ele começa a se organizar pelo território nacional já naquele momento, com gente se filiando, com diretórios sendo instalados nos municípios e por aí vai. Então é normal que ao longo de todo esse tempo, esse partido ele tenha gareado um grande número de filiados. Na ponta de baixo da tabela está o Partido da Causa Operária, com 3.700 filiados. O Partido Novo e a Rede, criados recentemente, também figuram entre as 5 legendas com menor número de filiados. Para Cláudio Couto, isso não é determinante para ganhar a eleição, mas a estrutura partidária faz sim a diferença. As pessoas até costumam dizer, ninguém vota em partido. Mas é uma boa parte de verdade. Mas as pessoas acabam votando em candidatos que apenas são percebidos pelo eleitor, são notados por ele, porque existe por trás desse candidato uma estrutura de campanha que é, na verdade, um partido. É uma máquina organizacional por trás. Não estou falando da máquina do governo, estou falando da máquina do próprio partido. E, portanto, os partidos realmente vão ser importantes. O registro junto a um partido é um dos requisitos para quem quer se candidatar a um cargo eletivo no Brasil. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. As principais notícias de Avaré e região. Jornal 60 minutos. 12h01, amigos que apoiam a cidadania, escritório do Fórum, esquina do Fórum, Rua Paraíba 1486, pertinho do Coronel João Cruz, 3732-3514. Tem o e-mail também, escritório esquina do Fórum, @o.com.br. NT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema 263, 997-61-1501, 24 horas, para resolver os seus problemas de chaves, fechaduras, abertura veicular e residencial. Miranda Táxi também conosco, 997-299608. Você marca com antecedência viagens para qualquer parte do Brasil com Miranda Táxi através do WhatsApp. Ou se preferir, pelo Zap, né? O DI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264. Farmaguide também conosco. E
a nossa clínica de vacinas. Tem vacina de gripe ainda, contra a gripe, disponível ainda. Algumas vacinas a gente está com dificuldade, agora chegaram mais algumas doses aí. E lembramos que a cobertura vacinal na rede pública vai até o dia 15 agora, né, dia 15 de junho, foi devido à greve dos caminhoneiros, ela foi adiada ao término dela para dia 15, mas a cobertura vacinal em Avaré está muito abaixo do ideal. Só as puérperas atingiram 91%. Puérpera, as mulheres que deram à luz, também fazem parte do grupo de risco, 91%. Agora, idosos, 60%, crianças não chegou a 35%, mulheres gestantes não chegou a 50%, que mais? Professores também não chegou a 50%. Então, existe aí, e a meta é 90%, para ter uma proteção realmente mais considerável e evitar muitas gripes fortes e até mesmo risco de óbitos. E houve um aumento das mortes por influenza no Brasil de maio para junho, porque exatamente o tempo esfriou, a circulação de vírus e foi aumentada. Então, o risco sempre existe de complicações. Então, é bom quem puder fazer vacina, fazer a vacina. Quem estiver no grupo de risco, até o dia 15, os postos de saúde estão vacinados. Rosa Contudo faz Cantudo, né? Faz aniversário hoje, parabéns. A Júlia Tereza, o Nelson Santos, Roseli Pedroso, a Maria Antônia Monteiro, a Natália Santos, Sandrinha Pacífico, Cristina Silva, todos no Face aí, Dilce Rapelli, Elisângela Antunes, Juliano Paixão Ferrer, Léo Pinheiro, que não é o da OS, né, Léo? Márcia Sil e Duílio Duca, são os amigos e amigas aí que estão aniversariando, e a gente manda aí um amplexo. Amplexo é bom, eu também. Um abraço aí para todo mundo. Hoje é Dia dos Namorados, vamos dar um destaque especial para a história hoje. Dias dos Namorados, sabe como é que foi criado o Dia dos Namorados? O pessoal precisava aumentar o faturamento aí do comércio. E daí inventaram o Dia dos Namorados. Vamos lá. Hoje é o dia mais romântico do ano. Floristas adoram a data. E os fabricantes de chocolates e perfumes também. Trocar beijos e bilhetes de amor, dar presentes, mandar cartões, jantar à luz de velas, fazem parte das comemorações. Como surgiu essa tradição de se comemorar o Dia dos Namorados? Contam os historiadores que no primeiro século depois de Cristo, na Roma Antiga, o imperador Cláudio, preocupado com a segurança do Estado, proibiu os soldados de se casarem. Com o passar dos anos, surgiu então uma silenciosa onda de insubordinação. Os soldados apaixonados que insistiam em casar procuravam um certo padre Valentino. Sensível à angústia dos soldados, o padre fez muitos casamentos às escondidas, até que um dia, durante uma cerimônia, foi descoberto. Por sua desobediência, foi condenado à morte e martirizado. Era o dia 14 de fevereiro do ano de 270. Não demorou muito tempo para que o padre se transformasse em santo, e o dia de São Valentim em Dia dos Namorados. E assim, nesta data, nos Estados Unidos e no Canadá, as crianças confeccionam cartões com papéis decorados e mensagens que distribuem para seus amigos e colegas, enquanto que na Itália se faz um grande banquete. No país de Gales, os presentes podem ser mulheres esculpidas em madeira, pintadas com motivos de chaves, corações e fechaduras. No Japão, as mulheres dão aos seus namorados caixas de chocolate. Na Inglaterra, as crianças cantam canções e ganham de seus pais doces e frutas. Mas, se em quase todo mundo, o dia 14 de fevereiro se comemora o Dia dos Namorados, por que no Brasil essa comemoração acontece no dia 12 de junho? Tudo aconteceu em 1949, quando o publicitário João Dória teve a ideia de colocar a data no nosso calendário no mês de junho, um mês fraco para o comércio, e bem na véspera do dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Os comerciantes investiram na ideia, e as vendas aumentaram no mês de junho,
e o Brasil passou a comemorar o Dia dos Namorados nesta data, lembrando que os casados são eternos namorados. História hoje, apresentação Carmen Lúcia, sonoplastia Messias Melo. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. São 12 horas e 7 minutos. Todo mundo é 14 de fevereiro, viu, Tetonelli? Dos namorados. Então, se quiser dar um presente aí para eterno namorada, dia 14 de fevereiro vale também, viu? Aqui no Brasil, por essas razões expostas aí pela História Hoje, para melhorar. E foi o João Dória. Quando falou João Dória lá, não é foi o prefeito de São Paulo que abandonou o seu mandato para ser candidato a governador. Deve ser o pai dele, provavelmente. Eu acredito, né? Portanto, está aí. Um pouquinho da história do Dia dos Namorados, uma história, na verdade, não muito romântica, né? Mas o fato está aí e o pessoal acaba comemorando nesse ano de Copa do Mundo. Aliás, logo em seguida, dia 14, né, teremos o início da Copa do Mundo, que está mais gelada que freezer, viu? Está meio estranho. Vamos ver se durante a competição, com o desempenho do Brasil, as coisas ficam mais animadas, né? Mas há uma série de fatores aí que levam a isso, sem sombra de dúvida. Um abraço para a Maria Helena, todo mundo livre, né, Maria Helena? É isso aí. João Paulo Peron, lá de Piracicaba, também acessando. Fernando Caran, lá de São Paulo, também. A gente vai agradecendo a todos os amigos aí que sempre prestigiam o nosso 60 Minutos. Deixa eu dar uma olhadinha em mais notícias locais. Ontem, lá na Câmara, também foi comentada a audiência do SAMU, né? O SAMU, que semana passada os servidores estiveram lá. Então, aquela questão do uso inadequado do SAMU para transporte de pacientes não urgentes, isso acontece nos 17 municípios. Alguns municípios não colaboram como deveriam colaborar em termos de recursos, em termos de manutenção de médicos e servidores para atendimento, não colaboram financeiramente como deveriam, né? Também a defasagem salarial dos servidores de Avaré, que atendem no SAMU, em comparação a outras cidades, algo em torno aqui ganha ser metade. Qualquer profissional do SAMU ganha metade de alguns outros municípios. E até perguntado sobre isso, a representante do secretário da Saúde disse que é exatamente pelo sistema da referência salarial que existe no quadro de funcionários aqui de Avaré. Então, isso prova que o baixo salário dos servidores do SAMU é apenas um reflexo do baixo salário de todo o funcionalismo de Avaré comparado com os funcionalismos de Cerqueira, de Itaí, de Itaquarituba, etc, etc. Então, mostra que quem fala que o servidor de Avaré ganha pouco é verdade, ganha muito pouco. E por que ganha pouco? Porque muitos prefeitos, inclusive o atual, não repassaram a inflação, nem a inflação. Este atual governo não repassou 2017 a inflação e não repassou 2018. Isso dá quase 8%. Se somar aqueles muitos anos atrás, né, de vários governos, inclusive do pai do prefeito atual, José Silvestre, que durante 8 anos, pouco, praticamente nada, reajustou a inflação. Repôs a inflação, não repôs. Isso chega quase a 60% de defasagem. O que significa 60%? Uma pessoa que ganha R$1.000, só para arredondar, se tem uma defasagem de 60%, então ele deveria estar ganhando quanto, Antonelli? 1.600, né? Quem ganha 1.000, deveria estar ganhando 1.600 com 60% de defasagem. Quem ganha 2, poderia estar ganhando 3.200, 60% de defasagem. Veja como, somando, a coisa fica complicada. E esse quadro aí de que, comparando o salário dos servidores do SAMU de Avaré com as outras cidades, mostra que é exatamente isso que a gente está falando. Há uma defasagem generalizada. 12 horas e 11 minutos. Também foi cobrado ontem na Câmara o fato do secretário do Esporte, Léo Rippler, não ter comparecido com o pedido feito pelas comissões que querem discutir as contas prestadas dos órgãos regionais, que há certas inconsistências que têm que ser esclarecidas. Não compareceram, nenhum dos servidores não compareceram lá na quarta-feira passada. E agora, amanhã, foram convocados novamente
e deverão estar presentes, porque agora é uma convocação e não mais um convite. A Márcia Rocha também está conosco e outros amigos que estão no Instagram. Um abraço ao pessoal do Face, do Twitter, do YouTube e também do Instagram. E vamos a mais informações. Deixa eu dar uma olhadinha na manchete aqui do jornal. Indefinição sobre frete trava transporte de carga. Inflação não ficaria abaixo de 3% para sempre, diz Banco Central, tentando se justificar. Temos mais informações aqui, um pouquinho de esporte. Tite libera atletas, aproveitam o dia com a família, liberado ontem. Fim de penduricário para servidor deve render economia de 2,3 bilhões de reais. SUS da Segurança prevê 800 milhões de recursos para a área da segurança. Tem também polarização da impulso às notícias falsas, chamadas fake news. É uma matéria que está no jornal Estado. PSB é a prioridade de Ciro, de Cid Gomes, para haver aí uma composição eleitoral. Veneno de cobra faz rato engordar menos. É uma pesquisa científica que foi feita. São algumas das notícias que nós temos na primeira capa do jornal Estado de São Paulo. Deixa eu abrir aqui também o nosso Twitter, dar uma olhadinha em outras páginas da internet para atualização aí das informações. Só lembrando que ontem a Câmara aprovou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e 3 outros projetos do prefeito municipal foram aprovados também, que são sobre créditos adicionais especiais para a saúde, especificamente para a saúde, os 3 projetos aí. Isso tudo aconteceu ontem na Câmara. Após cúpula, a Coreia concorda com a desnuclearização. Os Estados Unidos e a Coreia do Norte irão trabalhar pela desnuclearização total da Península Coreana e irão normalizar suas relações. É o que diz o documento assinado pelos líderes dos países, o presidente americano Donald Trump e o norte-americano Kim Jong-un, que sentaram lado a lado, sorridentes, para a imprensa internacional. Aquela famosa foto oficial, né? Mais cedo, em um gesto simbólico, a dupla deu um aperto de mão histórico em Singapura, local escolhido para encontro dos líderes. Então, a gente, depois de tudo isso, né, percebe que Kim Jong-un não é o que a imprensa ocidental retrata dele, provavelmente não é de tudo isso, né? Assim como também Trump, que tem umas decisões deslocadas, mas nesse caso teve mais diálogo do que os seus antecessores. Inscrições para o SISU começam hoje, começa nesta terça, Dia dos Namorados, o período das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU. Serão oferecidas, no total, 57.271 vagas em 68 instituições públicas de ensino superior. Segundo o cronograma, os candidatos terão até o dia 15 para se inscreverem no sistema. Pode concorrer às vagas quem fez o Enem em 2017 e não tirou 0 na prova de redação. Também tirar 0 não dá, né? Câmara pode votar regras para transporte de cargas. Está na pauta de hoje da Câmara dos Deputados o programa de lei que regulamenta o transporte rodoviário de cargas no país. São estabelecidas as formas de contratação dos transportadores autônomos, transportadores de cooperativa ou empresa, regras para segurança nas estradas e normas para contratação de seguros em caso de acidentes, perda de mercadoria até furtos e assaltos. O assunto foi foco de debates durante a recente greve geral dos caminhoneiros. Temer sanciona o Sistema Único de Segurança, que já mostramos aqui, temos uma matéria gravada sobre esse assunto também. Jungmann, ministro de Temer, diz: vazamentos são assassinato político de Temer. Ele que falou isso. Titular do Ministério da Segurança Pública, ao qual a Polícia Federal está vinculada, o ministro Raul Jungmann afirmou ontem que vazamentos de dados sobre o inquérito que investiga Temer representam um verdadeiro assassinato moral e político dele. Antes, em discurso, durante cerimônia no Palácio Planalto, ele afirmou que Temer era vítima de injustiças. E a mala, Loures? E a mala, hein? Como é que explica, né? E o Porto de Santos e outras coisas. E a reforma do departamento no Sobradão, da filha, pagamento através de recurso do Coronel Lima, né? E outras cositas mais. Henrique Meirelles
é entrevistado no Roda Viva. O ex-ministro, que é presidenciável, foi entrevistado ontem no Roda Viva como pré-candidato. Em 2018, será a primeira vez que ele entra na corrida presidencial pelo MDB. E a Mega Sena sorteia prêmios de 14 milhões de reais, acumulada pela terceira vez seguida. A Mega Sena sorteia hoje, hein, pessoal? As dezenas tão sonhadas aí do concurso 2049. O prêmio previsto é 14 milhões. As apostas podem ser feitas até 1 hora antes do sorteio, que acontece às 20 horas, portanto, 8 horas da noite. E o Brasil faz seu primeiro treino na Rússia. Aí, daqui a pouquinho o Marcelinho estará chegando e vai dar mais detalhes aí do esporte. Paulo Florentino da Silva, um abração aí para você também. E o Rogério Vieira também nos acompanhando. Mais notícias da internet. Acordo entre Kim e Trump pretende desnuclearizar Coreias. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe interessante. Trump decreta fim de exercícios militares dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Como Kim Jong-un foi de páreo a líder cortejado e sentado à mesa com Trump, é o que eu disse, né? E costelas de vitela e prato coreano foram servidos em almoço entre os dois líderes. Argentino vai apitar a abertura da Copa. É uma cópia, né? E o brasileiro será o 4º árbitro nesse jogo. Vaticano diz que Papa não enviou rosário a Lula. Foi uma ação pessoal do advogado espanhol, né, que tentou visitar Lula como emissário do Papa e não permitiram a entrada dele. E deu um bochicho danado ontem, na verdade. É preso político ou não é? É a pergunta que se faz, né? Temer envia aliados ao STF para avaliar clima por nova denúncia contra ele. Indefinições sobre tabela de frete travam transportes de carga em todo o Brasil. PGR pede no Supremo volta de Paulo Preto à prisão. O tucano, que é considerado operador de Serra, Aloysio e também de Alckmin. A lei é para todos? Pois é, deveria ser para todos. Falhas travam apuração de chacina no Rio, com 8 mortos. São algumas das notícias do dia e temos mais ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui. Às vésperas da Copa do Mundo, o liminar libera fogos de artifício em São Paulo. Rentabilidade dos bancos, Brasil supera Estados Unidos e Suíça. Petrobras diz ter influência reduzida no preço que chega ao consumidor. Amoedo rechaça serviço e acha difícil saber o que Bolsonaro pensa. Isso é o pré-candidato Amoedo em entrevista. Diz ele que ele quer ampliar o Bolsa Família, porque Temer reduziu, né? Mais de 1 milhão de famílias saíram fora do Bolsa Família. Resultado, já aumentou a mortalidade infantil. Juiz ordena que Delúrio Soares cumpra a pena em Curitiba. Autoridades evacuam moradores após lava avançar na Guatemala. STJ decide se animal doméstico é membro da família e se vai receber visita. Quando há separação, é aquela briga pelo cachorrinho da família, viu, também? Cachorrinho e gatinho também. Mas são aí as notícias do dia. São essas as informações. Eu tenho mais ainda uma notícia de saúde falando sobre método contraceptivo. Também o que é o SUSP, né, que é o SUS da Segurança Pública, os 152 milhões de crianças e adolescentes que trabalham, chamado trabalho infantil, e o Giro Internacional, notícias da Rádio França Internacional. Uma boa tarde a todos. Amanhã a gente volta pelo 104.9 da Cidadania, voltaremos pelo www.radiocidadania.com.br, pelo Twitter, pelo YouTube, também pelo Instagram, pelo Facebook e também pelos aplicativos TuneIn, Rádios Net e Simple Radio, ou Simple Radio, né? Fica mais fácil para você baixar gratuitamente. Uma boa tarde a todos e a todas e até mais. Estamos apresentando 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque, médico repórter. A informação precisa de quem entende do assunto. A menstruação faz parte da vida das mulheres a partir da adolescência até os 50 anos, em média.
No entanto, diferente do que ocorria em décadas passadas, a mulher moderna, além de menstruar mais cedo, tem menos filhos, o que resulta em um tempo maior de convívio com a menstruação e alguns dos seus sintomas mais incômodos, como a TPM e as cólicas. Pesquisa recente feita pelo Datafolha, em conjunto com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, com mulheres de 18 a 35 anos, de 8 capitais brasileiras, mostrou que a maioria das entrevistadas não gosta de menstruar. Segundo o Dr. José Bento, ginecologista e obstetra dos hospitais São Luís e Albert Einstein, em São Paulo, o método contraceptivo oral ou pílula anticoncepcional são fundamentais para a mulher minimizar os efeitos da menstruação. A mulher só deve menstruar quando ela está tentando engravidar. Ainda tem esse mito de que a menstruação é saudável para a mulher. E não é. O fato da mulher menstruar menos, ela acaba tendo menos anemia, sangramento, ela acaba tendo menos chance de ter endometriose, que hoje é a maior causa de infertilidade na mulher, acaba tendo menor chance de ter cisto no ovário. O contraceptivo hormonal oral de baixa dose com ciclo flexível é uma opção cada vez mais conhecida. O método permite que a mulher escolha quando menstruar, com redução da frequência das menstruações para até 3 vezes ao ano. Mulheres de 1960, quando surgiu a pílula no mercado, elas tiveram a escolha de quando engravidar. Hoje, além de elas escolherem quando querem engravidar, elas podem escolher quando elas querem menstruar. Como agora existe um contraceptivo no mercado que você pode tomar continuamente, você não precisa mais fazer a pausa depois de 21 comprimidos, e aí então você passa um período grande, de 2, 3 meses, sem sangramento nenhum. Dentre os sintomas que mais incomodam as brasileiras durante o período menstrual estão o desconforto e a presença de cólicas. Além disso, irritação, sangramento excessivo e rotina prejudicada. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Um abraço a todos os amigos aí do Instagram, do Face. Vamos encerrar por aqui, amanhã a gente volta, tá ok? Encerrando o Instagram e encerrando aqui o Face. Um abraço a todos aí.